Hello, hello girls. Good morning. Stay home. Bom dia, gente. Lembrando mais uma vez, fica em casa, certo? E é de casa que a gente vai aprendendo. Vamos revisar o conteúdo used to ou to be used to, que na verdade é o uso da expressão acostumava no passado simples ou estar acostumado. Quando ele vem precedido do verbo to be, ele vai para o particípio passado, certo? Então, nós temos used to, que é acostumava, passado simples. E essa outra expressão to be used to. Quando o to be vem antes do used, então ele é um verbo auxiliar e used deixa de estar no passado simples e vai para o particípio passado, ok? Então, nós vamos revisar fazendo uso do exercício de fixação que foi colocado aí, né? Os 10 exemplos, que na verdade se tornam em 5 porque é o mesmo exemplo repetido e a gente vai vendo. Então, vamos tomar como exemplo o primeiro exemplo, né? They are used to. Vamos deixar o espaço, né? They newspaper. O verbo, bom, vamos repetir a frase novamente. They used to, espaço, they newspaper. O verbo que vai ser colocado aqui, certo? É o read, ler. É o verbo ler. Então, aqui está a frase. Eles estavam acostumados, quando vem o verbo to be antes da expressão used, o outro verbo que vai ser colocado, ele se coloca como se estivesse no infinitivo, só que com a terminação ing, que é gerúndio. Então, no caso aqui, o correto dessa expressão, quando aparece o verbo to be antes, certo? É colocar esse outro verbo com terminação ing. Então, reading. Então a frase ficou: eles estão acostumados a ler o jornal, certo? Agora a mesma frase sem o verbo to be antes, o verbo passa a ser principal, então ele vai para o passado simples. Então, eles costumavam, aí sem a terminação ing, certo? Eles costumavam ler o jornal, mas eles permanecem como se estivesse no infinitivo, certo? Então foi isso utilizado para todos os exemplos, para que vocês fixassem o uso do used to e to be used to. Então, no outro exemplo que aparece aqui é she used to, tracinho, por conta do verbo vai ser colocado, né? 3 hours a day. E a outra frase é she is used to 3 hours a day.
o verbo é swim, nadar, certo? Que é o verbo nadar. Então, nós temos aqui, como não tem o verbo to be antes, e aí eu inverti a posição referente a esse outro, então, ela costumava swim, nadar. Três horas por dia, certo? Quando o verbo vem com o verbo to be antes, então já muda. Deixa de ser o passado simples, certo? Deixa de ser o passado simples e passa a ser o particípio passado. Mas a terminação é a mesma. Então, she is used to. Aí quando vem com o verbo to be antes, somos obrigados a colocar o verbo no gerúndio. Swim. She is used to swim 3 hours a day. Então, ela estava acostumada a nadar 3 horas por dia. Essa é a diferença. Um é costumava e o outro é está acostumado ou está acostumada, certo? E essa é a diferença da expressão used to e to be used to. E aí se segue com os outros exemplos, certo? My father used to a tux, né? Olha o exemplo aí. My father used to tracinho a tux, né? E o outro, my father, né, is not, aí vem a palavra negativa para botar como exemplo aqui, né? Used to a tax, certo? E aqui o verbo é dirigir, drive, a ser colocado nos dois. Então, mais uma vez, ó, não vem o verbo to be antes. Quando não vem o verbo to be, ele fica na forma simples, drive, certo? Na forma do infinitivo. Então, my father used to drive a taxi. Ou seja, meu pai costumava dirigir um táxi. E o outro exemplo aqui, my father is not used to a tax. Então, já botei um diferencial aqui que foi a negativa. Então, meu pai não está acostumado. No caso, drive, aí vem mais uma vez com terminação, né? Driving, com terminação, certo? My father is not used to driving a taxi. Só essa diferença. Quando vem com o verbo to be antes, o verbo é terminado em ing. Quando não vem com o verbo, ele fica na formação normal, certo? Só essa colocação para que vocês entendam. Então, um é o passado simples, acostumava, e o outro é o particípio passado, está acostumado. Essa é a diferença da expressão used to e to be used to, ok? Um abraço e vamos à atividade. Resolvam com calma, estou passando outra atividade agora de fixação e verificação de aprendizado, ok, gente?